aplauso é para o Senhor Jesus. Amém? Gratidão a Ele. Isso é gratidão pela bondade, pela misericórdia, pelo amor, pela salvação, pela vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, dê glória a Deus. Dê aleluia, glorifica o nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Gratidão ao Senhor, porque Ele veio nos buscar. Gratidão ao Senhor, porque Ele está preparando um lugar para a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Exalta o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. As nossas leves e momentâneas tribulação, aleluia, é temporária, é temporária, é temporária, é temporária, porque o Senhor vem, Ele vem buscar a tua igreja, Ele vem buscar, aleluia, oh glória, aleluia. Ainda há uma causa a ser resolvida, o resgate da igreja para todo sempre. Quem crê diz amém. Aleluia, aleluia. Ainda há uma causa da parte de Deus a ser resolvida ao nosso favor por completo. O resgate total, a obra total de Jesus Cristo quando Ele vier e buscar a sua noiva. Quem é noiva do Cordeiro diz amém. Quem é a igreja do Senhor Jesus diz amém. Aleluia, glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, amém, seja em nossos corações. As nossas leves e momentâneas tribulações, aleluia, não se compara com a glória que há de vir. Você crê nisso? Você toma posse disso aí no seu coração. Tenha isso como combustível. Tudo que passamos aqui vai passar. Tudo que acontece aqui vai passar. Mas o reino de Deus permanece para sempre. Guarda o teu coração, tenha isso como combustível, essa promessa como combustível. Se eu estou chorando, se eu estou sorrindo, aleluia, o que importa é que nós temos um lugar no céu. Nós temos uma glória a compartilhar, uma glória eterna. A glória, não é uma, é a glória eterna a ser compartilhada com o Senhor, nosso Deus, com os teus anjos, com todos aqueles que já estão prometidos, já se foram, já estão lá nesse momento. E aqui ainda nós estamos a compartilhar a palavra, a continuar a receber do Senhor, a continuar em conhecer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Nesse mundo tudo vai passar. Amém? Mas a presença de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus permanece para sempre. É para lá que nós vamos. Amém? Podem assentar, fiquem à vontade, com o coração ligado naquilo que o Senhor permitir nós compartilharmos hoje. Palavra dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, nós cantamos aqui que Ele vem nos buscar. Essa é uma realidade plena, uma realidade pura. Verdadeiramente Jesus virá. Em João 14 diz que Ele falou para a gente não preocupar com essas coisas terrenas. Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu quero que você vá comigo agora no livro do Salmo 126. Pastor, o que tem a ver João 14 com essa palavra? Vamos ver que a palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é interligada uma na outra. É do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, do meio para trás, do meio para frente. Tudo tem a respeito daquilo que é projeto de Deus para as nossas vidas. Amém? Salmo 128. Aleluia. Perdão, 126. Salmo 126, versículo de número 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida
com alegria, trazendo consigo os molhos. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei muito aqui fixado nessa palavra, sem dúvida. Amém. Sem dúvida. Está falando de uma certeza, de que daquele que semeia chorando, com certeza ele vai ter uma grande e boa colheita. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós rendemos graças a Ti, toda honra e toda glória entregamos a Ti. Pois Teu é o poder e a majestade, Senhor. Sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso, Deus, toma a minha boca como boca do Senhor, faz a Tua vontade. Aguça o nosso ouvido para que a nossa fé, ó Deus, possa receber da Tua palavra. A nossa fé, ó Deus amado, vim à tona, vim a buscar aquilo que o Senhor nos prometeu, a buscar aquilo que o Senhor, ó Pai amado, tem, ó Pai amado, pela frente, pelo caminho que estamos fazendo. Estamos numa jornada e não podemos deixar, ó Pai, de maneira alguma, ó Deus, de sermos conduzidos pela Tua palavra, pois ela é luz para os nossos pés. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco, ministra aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, aquilo que temos por necessidade, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos renova e que nos aproxima mais e mais do Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus, igreja. Eita maravilha. É Deus que quer ouvir isso, esse glória a Deus. É o nome dele que tem que ser glorificado. Amém? Então nós, começando compartilhando aqui, que Jesus disse para nós, não preocuparmos com essas coisas aqui de baixo, mas também Ele está trazendo essa palavra do Salmo 128. Aí nós olhamos para Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós. E Salmo 126 está falando de Israel, uma Israel que um dia estava presa na Babilônia. Então ela estava voltando do exílio. E aliás começaram um novo tempo, o povo de Israel começou um novo tempo. Aí nós vemos aqui a imagem de um homem plantando, aquele que planta, aquele que seja homem, seja mulher, seja quem for, plantando, né, buscando um novo tempo, buscando ali a estabelecer o reino, a vontade do reino de Deus, uma vez que eles tiveram uma situação. Assim é Jesus Cristo veio até a nós. Nós estávamos presos no mundo, estávamos presos aos prazeres do mundo, aquilo que o mundo oferece, mas veio Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, andando e semeando, aleluia, em nossos corações. Nós somos essa terra que recebemos a semente de Jesus, a semente da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele saiu a semear a sua palavra. Ele conta isso lá no livro, lá na palavra de Deus, no Novo Testamento, aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, a respeito da semeadura. Um semeador saiu a semear. Jesus estava dando exemplo para nós, mas também ele estava direcionando o que ele veio fazer em nossas vidas. Aleluia. Portanto, não endureçais os vossos corações, porque Jesus diz que a palavra que cai entre meio pedregulho, ela não vai por muito tempo. Mas a palavra que cai em terra boa, essa sim vai dar muito fruto. Amém? A palavra do Senhor diz que Deus não resiste um coração contrito e quebrantado na sua presença. Amém? Abra o coração. Abra o coração. Abra a tua vida para que você receba mais das sementes de Deus, das sementes de Jesus. Então Jesus, ele aqui, nessa palavra nós podemos ver ele ministrando em nossas vidas, ministrando a preciosa semente, ministrando a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que nos direciona. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Testificai se a semente que você tem alimentado tem a ver com a palavra de Deus. A Bíblia diz que tudo que for nascer, vai nascer segundo a espécie. O que a palavra de Deus nos produz como semente é o que há. É o que nós devemos detectar, é o que nós devemos ter como apoio em nossa vida, porque é ela que vai gerar vida, é ela que vai gerar cura, como eu acabei de dizer. Amém? Então aqui está dizendo que aquele que planta chorando voltará com seus feixes, amém, com alegria, amém, voltará com alegria. Então eu quero direcionar esta palavra para um tempo de semeadura.
Nós temos que semear. Amém? Estava lá em casa outro dia, anteontem, ontem, e observando a terra, está seca, está dura, Senhor. Quando vier a chuva, eu vou preparar essa terra. Quando vier a chuva, aleluia, eu vou lançar semente aqui, semente AB aqui, semente A aqui. Eu fazendo algumas coisinhas lá e observando isso e recebendo aqui, olhando aqui para essa palavra, que chega, tem um tempo de semear, porque vai ter o tempo de colher. E nós precisamos discernir isso, discernir como Jesus discerniu, como Ele nos ensina a discernir o tempo de plantar, como diz Eclesiastes, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Há tempo de colher, aleluia, há tempo de plantar e há tempo de colher, de arrancar o que se plantou. Então a semeadura é o particular de cada um, é a responsabilidade de cada um. Cada um escolhe o que quer plantar, cada um também entende que aquilo que eu escolho, aquilo que eu planto, por escolha minha, eu também vou colher pela primeira escolha que eu fiz. Se eu escolhi plantar um tipo de semente, com certeza eu vou receber, não é isso? Segundo a espécie. Com quem que nós aprendemos isso? Na palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo aí, testificando. Você conhece a Bíblia? Você conhece a palavra de Deus? Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver o Senhor Deus expressando as suas primeiras palavras, quando Ele, semeando, né? O Senhor semeando sobre uma terra que estava totalmente revirada, totalmente ali seca, mas Ele, pelo seu poder, ainda não tinha brotado, que quando Ele disse isso, porque ainda não tinha dado chuva, mas Ele já deixou a semente tudo preparada, e nos dando ensinamento, ensinando primeiro, aleluia, a separar a semente, a entender o tipo de semente, a espécie de semente que nós vamos plantar quando chegar a hora certa. Gênesis capítulo 2, versículo 11, aleluia, versículo 12, 11 e 12, capítulo 1, versículo 11 e 12, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Glória a Deus. Então o Senhor comprova aí na sua palavra, suas primeiras palavras ditadas, podemos dizer que as primeiras sementes em palavras, o Senhor foi estabelecendo toda a criação, foi estabelecendo tudo aquilo que existe sobre a terra até os dias de hoje. Você vai ver que existem as 4 estações, todas elas têm um propósito, tem a ver com semente, tem a ver com colheita, tem a ver com aquilo que Deus já programou para mim e para você, como igreja, como servos, como ser humano sobre a terra. Deus deixou todo o suprimento, tudo aquilo que é cabível para que nós possamos caminhar nessa jornada até que Cristo venha. Amém? Glória a Deus. Então, entendendo isso, nós vamos entender também que Ele também nos transferiu uma responsabilidade de testificar a semente, o tipo de semente, aonde nós estamos plantando, que tipo de terra ao qual nós estamos ali, para que nós não venhamos perder tempo. Amém? Para que nós não venhamos andar em vão, semear em vão. Então Jesus, Ele deixa tudo às claras para nós. O Senhor Deus deixa tudo às claras para mim e para você. Basta a gente usufruir e partir de um ato de obediência. Repita comigo: obediência. Amém? Então toda semeadura tem a sua espécie, e somos sustentados pelos resultados, pelo que semeamos. Isso é ímpar. Nós escolhemos. Por isso nós temos que ser bem determinados, estar bem sóbrio e vigilante com o que nós estamos plantando, porque nós mesmos vamos colher. Em Gálatas, o que Gálatas fala? Que tudo o homem plantar, ele colherá. De Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. De que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso é inevitável para todos. Isso é para todos. Isso é inevitável. É um princípio. Isso é universal
é ciclo da vida. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Repita comigo, nós fomos chamados para plantar em terra boa. Amém? No tempo certo, nós teremos uma boa colheita. Amém? Glória a Deus. Ainda que plantamos com choro, está falando de esforço. Está falando de avançar, de não conformar, não, eu vou produzir. Eu vou produzir, eu vou semear, eu vou declarar, eu vou estabelecer um tempo novo na minha vida, porque Deus me dá essa oportunidade. Ele me dá sementes, aleluia. Repita comigo, Deus dá sementes a quem semeia, amém. Deus dá semente a quem semeia. Olha só, isso é muito importante, entendermos isso. Se a pessoa que não semeia, para que Deus vai dar semente? Muito interessante isso, muito interessante. E muitas vezes nós ficamos clamando, Senhor, Senhor, que dia que vai acontecer isso, que dia vai acontecer aquilo, que dia que eu vou... Plantou? Virei para o Senhor falando, você tem plantado? Você tem semeado? Você tem visto o tipo de semente, você tem prestado atenção no tipo de semente que você tem plantado? Aleluia. A palavra do Senhor diz para a gente plantar em terra boa, aleluia. Ainda que a terra seja boa, mas tenha o cuidar, aleluia. Nós estamos numa luta com o pé de maracujá lá em casa, aí a Márcia trouxe uma receita da Marleni, que também entende muito de planta. Aí nós estávamos olhando para o pé de maracujá, falei assim, filha, mas as formigas estão comendo, nós temos que matar essas formigas, vamos declarar aqui uma guerra contra essas formigas, porque ela está comendo, né? Mas ela falou que a irmã disse, olha, tem que julgar a água, mas bom mesmo é plantar no tempo das águas. Porque no tempo das águas as formigas estão onde? Elas não estão expostas. Elas estão dentro do buraco dela, dentro da casa dela, comendo até o que ela colheu na seca. Eu falei, tão fácil. Eu falei, ela não é boba não, ela está pegando o que ela está depositando. E nós fazendo isso para sarar o pé de maracujá. Então, quer dizer, há tempo de plantar, tem um tempo certo de plantar, né? Mas nós vamos chegar lá, vamos proteger, vamos fazer de tudo para nós comer desse fruto maracujá. Amém? Mas a realidade é o tempo certo das coisas. Então, Deus, na simplicidade, nos ensina. Tem um tempo de nascer, tem um tempo de crescer. Entre o tempo de nascer e o tempo de crescer, tem um cuidado, tem um zelo. Não é assim? Não joga lá a semente, a terra é boa, então fui. Não. Eu tenho que ficar de olho, né? Como um bom agricultor, amém? Eu tenho que regar, quando preciso, tem que regar, amém? Então, se falando de semeadura, Deus tem um momento certo para todas as sementes que nós plantamos, sementes boas e também tem as sementes más. Aí nós determinamos qual tipo de semente. Eu não conheço esse tipo de semente, vou procurar informação. Onde é que está a informação? Na palavra de Deus. Onde que está a informação? Naquele que entende, naquele que já tem experiência, naquele que já tem caminhado, já está mais à frente na jornada. Assim os pais ensinam os filhos, porque eles estão à frente da jornada. E os pais ensinam os filhos. Pais, ensina os seus filhos a semear. Ensina eles a semear, onde semear, como semear, quando semear. Amém? Ensinem. Ensine. Isso é de Deus. Ensine ele a cuidar do futuro. Ensine ele a semear. Quando você está ensinando, você está educando, ou também sendo educado para as coisas futuras, para aquilo que é saudável. Amém? Para aquilo que é saudável para ele, para casa, para a família. Glória a Deus. Deus tem uma época para cada semente que plantamos. Sua época nem sempre é a nossa. Como eu disse aqui a respeito do pé de maracujá. Lindo, plantei, tem uma terra, vou plantar, mas eu vou vigiar. Eu tenho que ver o tempo. É tempo de eu plantá-lo? É tempo de eu plantá-lo? É a hora de eu plantar? Eu tenho que ver se é época. Amém? Glória a Deus. Agora, por exemplo, não é época de manga. A época de manga é lá para o final do ano. Então a colheita está para chegar. Amém?
Se você plantou na estação certa de Deus, aleluia, você vai colher. Se você tem semeado segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, pode ter certeza que você vai colher. Amém? Louvado seja Deus por isso. Amém? Porque Deus, Ele trabalha com princípios. Repita assim, irmão, Deus trabalha com princípios. Amém? Deus não quebra princípios. Aleluia? Ele é um Deus de princípios, estabelecido por Ele mesmo. Tudo que Deus estabeleceu é bom. Ele disse que foi bom. O que Ele estabeleceu a respeito da semeadura e de tudo aquilo que Ele criou. Só entre nós aqui, você e eu, que não, Ele não disse que foi bom. Ele não disse que foi bom. Mas se alegre, porque Ele disse que foi muito bom. Quando Ele nos fez. Vira para o seu irmão, você e eu, pode virar para ele, você e eu temos uma espécie. Amém? A nossa espécie é o Criador. Você tem a espécie do Criador. Foi Ele que te fez, foi Ele que te formou. Aleluia. Foi Ele que estabeleceu quem você é. Aleluia. Você é semelhante ao Deus, você é semelhante ao Pai, você é semelhante ao Filho, você é semelhante ao Espírito Santo de Deus. Oh, glória, que semente maravilhosa. Pode aplaudir a Ele, dar Ele honra, dar Ele glória. Semente maravilhosa que nós somos. Aleluia. Então, portanto, tudo que você produzir, por isso você deve escolher a semente, saber o tipo de semente, fazer suas escolhas, porque tudo está ligado a Deus. Aquilo que está dando errado ou não está concernente a Deus. Olha, não está concernente à semelhança, ao qual eu fui criado. Espera aí, o que está acontecendo? Aí nós vamos lá no Criador. Amém? E aí Ele vem com a palavra, Ele vem com, digamos assim, com um fertilizante certo. Amém? Para nos reparar, para nos restaurar, se for possível, para nos refazer novamente. Aleluia, glória a Deus. E se caso acontecer alguma coisa das nossas decisões, então veja bem, a sua época nem sempre é a nossa época. Glória a Deus. Algumas vezes a época certa significa um termo rápido, outras vezes significa um processo de retorno que pode demorar anos, até mesmo uma vida. Existem assim, esse tipo de semente, existe. Se você plantar uma jabuticaba daquela original, não é? Mas você tem que cuidar, mas alguém vai colher lá na frente. Alguém vai colher lá na frente. Tudo que a gente faz é com propósito. Amém? Repita comigo, Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Amém? É assim, é um princípio de Deus. É um princípio de Deus. Então tem sementes que vão dar rápido, tem semeaduras que vão ser rápidas, tem semeaduras, nós precisamos discernir isso, porque senão a gente vai murmurar contra Deus. Principalmente quando nós ofertamos na casa do Senhor. Principalmente quando nós dedicamos esse momento que a gente tem que quebrar muita barreira, quebrar muito tabu. Porque quando se fala de semear no altar, lembra de quê? Lembra de dinheiro, tem que dar dinheiro. Quantas vezes eu mesmo já falei, não, tem que dar dinheiro. Não, não é isso não. Deus está falando que, segundo a espécie, o que você semear, você vai colher. Amém? Você vai colher. Nós vamos colher, seja em palavra, seja em atitude, seja em decisões que a gente tomar no decorrer da vida, nós vamos colher. Glória a Deus. Então nós vamos entendendo o processo da semeadura. Deus fará com que haja uma colheita de nossas sementes. Nunca é cedo ou tarde demais. Ele sempre está certo em relação ao tempo, com as nossas melhores intenções no coração. A Bíblia diz, onde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aleluia. Meu coração tem que estar naquilo que eu estou fazendo. Meu coração tem que estar naquilo que eu escolhi, naquilo que eu estou determinado, no meu coração, no meu espírito. Eu preciso estar conectado naquilo que, na minha escolha, naquilo que eu determinei por obediência a Deus, em especial, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, cabe a nós obedecer a Deus, obedecer a palavra do Senhor, se uma vez que nós queremos o quê? Ter uma boa colheita com aquilo que nós semeamos, da forma de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus, porque o tempo de Deus virá o
crescimento. Amém? É Ele que encaminha dessas coisas, é mistério. Fala com o seu irmão assim, é mistério. Aleluia. Simplesmente você planta, aí dá algum dia você vai ver lá. Quem aqui plantou aquele feijãozinho? Quem plantou aquelas sementes? Já está grande, né? Está grande. Está regrando. Está regrando. Está orando. Porque foi uma dinâmica. Uma dinâmica. O Senhor mostra às pessoas sementes, peça que elas plantem, e que elas cuidem, que elas regrem. Porque Deus quer trazer um propósito. Pode ter certeza que Deus pediu para fazer esse ato profético, não foi à toa. Você vai receber de Deus. Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele revela. Amém? É questão de fé. É questão de fazer por fé. Amém? É por fé. Glória a Deus. Então Deus fará com que haja uma colheita em nossa semente. Amém? Veja bem. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então primeiro eu dou, primeiro eu entrego. A terra não vai nos dar nada se a gente não entregar primeiro a ela a semente. Não tem como. A terra é boa, a terra é linda, a terra é maravilhosa, está fofinha, você chega até aquela coisa linda. Mas se nós não entregarmos a ela, se nós não doarmos a ela, se não entregar a ela, como é que vai ser? E se deve fazer isso debaixo da bênção de Deus. A Bíblia diz que Isaac, debaixo da potente mão de Deus, que Isaac, debaixo da presença de Deus, debaixo da bênção de Deus, ele colheu a 100 por 1. Olha só, cada sementinha que ele plantou no terreno se deu a 100 por 1. Não estou falando em contar semente, não estou falando que deu muito, 100 vezes mais. Então eu profetizo em nome de Jesus que toda semente, uma por uma, que você tem plantado, em especial no altar de Deus, você vai colher 100 vezes mais. Aquilo que você tem feito para alguém, por bênção, você vai colher 100 vezes mais, porque é um princípio, e Deus não abre mão de estabelecer o princípio dele. Ele disse, eu velo para que a minha palavra se cumpra, e ela não voltará vazia para mim, assim como a chuva que cai, regra o solo, e ela volta. Aleluia, mas ela não volta sem compromisso, sem cumprir o propósito para o qual eu levei. Assim é a palavra do Senhor, assim são os princípios de Deus. Amém, glória a Deus. Isaac colheu muito, abençoou a vida dele. A Bíblia diz que ele crescia. Aqui está na palavra de Deus, ninguém vai tirar isso da palavra de Deus, não dá para esconder isso. Amém, temos essa parte, o qual também nós devemos tratar. Deus quer fazer o povo crescer. Deus quer fazer o povo crescer. Deus quer ver o povo dele prosperando, quer ver o povo dele sendo surprido pelo seu poder, porque é um princípio, principalmente nós, que somos da casa, principalmente nós, que somos servos de Deus, principalmente nós que somos um povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus. Um povo que sabe aonde planta e sabe o que vai colher. E sabe o que planta, aonde planta e o que vai colher. Amém? Fala assim, eu vou plantar com fé e eu vou ter uma grande colheita. Amém? E vou fazer isso com alegria. Amém? Com alegria. Lançai o seu pão sobre as águas, diz em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, para que depois de muitos dias você possa colher e repartir para 7, para 8, e assim vai. É a multiplicação. Você lança um e recebe que dá para você, e ainda para suprir para outras pessoas. Aleluia. São ensinamentos bíblicos, são ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então nunca é cedo ou tarde demais. Ele sempre está interessado em nos abençoar. Amém? Nossa colheita terá a mesma natureza das sementes que semeamos. As boas sementes trarão boas colheitas, as más sementes trarão as más colheitas. A palavra do Senhor diz que quem semeia vento colherá tempestade. Não tem jeito.
vai ficar num vazio maior ainda, vai ficar num vago maior ainda. A palavra de Deus é que disse em Oséias 8, está dizendo sobre isso. Se eu não plantei nada, não tem, vai ficar vazio. Mas se eu plantei, aleluia, glória a Deus, nós vamos ter uma grande e abundante colheita. Amém? Tudo é um processo, repita comigo, tudo é um processo. Amém? Desde quando eu entendo isso do meu coração, que há tempo para todas as coisas. Aleluia. Aqueles que plantam chorando voltarão com alegria com os seus feixes. É princípio de Deus. É estabelecido por Ele. Amém? Vira para o seu irmão, é para quem crê. Pergunta para ele, você crê? Amém. Glória a Deus. Então, este plantio, entre o plantio e a colheita, existem fases de crescimento. O que fazer nesta fase? Qual a minha ação? Repita comigo, não abrir mão. Amém? Não abrir mão, ter ânimo. Aleluia. É ter ânimo. Eu plantei, mas eu preciso estar ali forte. Eu preciso estar ali sóbrio, eu preciso estar vigilante. Eu preciso desse cuidado, desse regar, até que venha o fruto. Amém? Porque há tempo para todas as coisas. A terra é boa, a semente é boa. Eu plantei com cuidado, eu plantei até com lágrimas, eu plantei ali assim no espírito. Mas eu preciso manter a regra do cuidar. Não é isso? A terra é boa, a semente é boa, mas eu preciso entender o tempo certo das coisas. Amém? O tempo certo das coisas. Eu gosto muito dessa palavra. Está vendo ali com o neném nos braços ali? Não é assim? Quando a semente, uma criança no ventre da mãe, ela espera o tempo certo dela nascer, que são 9 meses. Mas o que ela faz durante esses 9 meses? Ela se cuida, sim ou não? Ela se cuida para que aquela semente esteja bem. Não é assim? Ela procura estar num estado de calma, de paz. Ela vai ali olhando para o enxoval, ela vai ali preparando, ela une ali com o marido, começa a programar as coisas, não é assim? Aleluia! Então, até que venha a criança, até que a criança venha, ela nasceu ali do ventre da sua mãe, ela vem e ela é exposta a um lugar adequado para ela. A um lugar adequado, não nasce assim e põe ali. Ela não vai suportar o mesmo sol que nós suportamos, sim ou não? Ela tem um lugar específico, um lugar. Assim também é, querido. É um princípio de Deus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos condicionamos a fazer em Deus, é assim. Requer todo esse processo. É um processo aonde lá na frente vai dar um bom resultado. Amém? Fala assim, eu verei, vou experimentar de um bom resultado. Amém? Você crê mesmo? Aleluia, então creia nisso. Guarda isso no seu coração. Vou repetir, tenha isso como combustível. Porque é um compromisso com Deus. E Deus não falha. Amém? Fala assim, Deus não falha. Nunca falhou. E não falhará. Amém? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então determine-se em manter a fé viva e ativa, pois o Senhor nos deu até isso, até a fé Ele nos deu por medida. Ele diz que a nossa fé Ele compara como uma semente, ainda que ela seja pequena, não é assim? Ou seja, pura, do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ver grandes coisas acontecer. Amém? Nós vamos ver grandes coisas acontecer. É questão de ter uma fé genuína. Não pode ter dúvida, não pode ter variações de dúvidas. Não pode. Será? Anseio. Até quando? Meu Deus, mas eu esperava para ontem e ainda não aconteceu. Querido, a hora do acontecimento de Deus, aleluia, é para o nome dele ser glorificado.
É para o nome do Senhor ser glorificado, não só por você, mas por todos aqueles que estão em sua volta. Ainda verão Deus honrando você, ainda verão Deus honrando a tua casa, pela semente que você tem semeado, as suas orações, aquilo que você tem dedicado, aquilo que você tem colocado no altar, aquilo que você tem estabelecido no seu coração, segundo a vontade de Deus, até mesmo no seu secreto com Deus. A Bíblia fala que aquilo que você faz em secreto, em público Ele vai te honrar, Ele vai te responder, querido. Não precisa mostrar para ninguém. Aquele que vê todas as coisas, sabe do teu coração, Ele tem a medida do teu coração, Ele vai fazer a vontade dEle na tua vida. Pode aplaudir, sim. Em nome do Senhor Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. É isso. É entender que o semear é aquele que semeia. Quem semeia? Somos nós. Quem rega? Somos nós. Quem espera com paciência? Somos nós. Aleluia. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele me tirou meu pé de um estrago de lodo e me colocou os meus pés sobre a rocha firme e colocou um cântico novo na minha boca. Alegria. Alegria. Aleluia. Deus não nos priva dessa alegria, querido, de ter uma boa colheita. Deus não priva, fica alegre. Semeie com alegria, semeie com choro, semeie com alegria, mas semeie, faça com que Deus mova sobre a sua sementeira. A sementeira só vai dar certo se houver vida de Deus, se houver chuva vindo de Deus, se houver resposta de Deus, e o nosso vigiar, amém? Glória a Deus. Jesus disse que Ele foi preparar lugar. Por que Jesus foi preparar lugar? Porque Ele sabe a sementeira que Ele fez aqui. Ele sabe a sementeira, Ele sabe que vai colher, que Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele fez uma boa semeadura, mas Ele disse, olha, eu vou preparar lugar, aleluia. Eu vou preparar lugar para você, para onde eu estiver você vai estar comigo. A grande colheita, tudo está ligado. Tudo está ligado naquilo que Jesus programou por salvação em nossas vidas. Nós somos a boa semente, amém? Nós somos a boa semente. Além de boa semente, também nós somos bons galhos. Nós somos galhos frutíferos. Nós somos galhos frutíferos. Frutos dignos, amém? Dignos. Saia a produzir. Permita que Deus faça da sua vida também uma semeadura na vida de outras pessoas. Deus dá semente a quem semeia. Deus produz, Deus investe em você e você investe no reino de Deus. Deus investe em você, você investe em pessoas. Deus investe em você, você investe no seu trabalho. Deus investe em você, você investe, querido, até em nações, se você crê, diz amém. Toma isso em nome de Jesus. O seu investimento vai ser grande. Receba isso em nome de Jesus. Tudo que é grande começa pequeno, querido. A semente ela é pequena, mas ela produz grandes frutos e muitos frutos. Crê nisso. Crê no seu potencial, naquilo que Deus inseriu em você. Nós somos chamados para produzir. Nós somos chamados para progredir e não regredir. Correto? Nós somos chamados para produzir. Não pare nas situações, não pare nas adversidades, não pare. Mova-se. Mova-se. Não deixe de mover no reino do Espírito, não deixe de mover espiritualmente, faça isso. O semeador, ele saiu a semear com lágrimas. Veja bem, isso também está nos dizendo que Ele colocou o seu coração, que Ele colocou o seu espírito naquele momento. Aleluia, Ele conectou com aquele que é a videira verdadeira. Aleluia, é uma ligação, é uma obra entre nós e Deus. Que coisa maravilhosa. Tudo aquilo que aquilo que nós produzimos não é por mérito nosso, é porque Ele nos deu os dons, Ele nos deu talento, sim ou não? Amém? É por conta dEle. Foi Ele que nos deu uma mente pensante, sim ou não? Foi Ele que nos deu uma visão, foi Ele. Foi Ele que nos deu os movimentos de ir, de vir, de fazer, de produzir.
Entendemos que nós somos o quê? Segunda espécie de quem? Do Criador. Amém? Nós temos essa genética. Por isso nós produzimos. E produzimos boas coisas. Aleluia. Produza boas coisas. Deus te fez assim para produzir boas coisas. Amém? Glória a Deus. E para irmos fechando, a fé é uma base que agrada a Deus. Amém? É pela fé que nós fazemos, é pela fé que nós semeamos, é o que agrada a Deus. No tocante ao trazer a casa de Deus, ele diz para a gente fazer isso com o quê? Com alegria, com fé, em saber que você vai colher, que você vai colher, que nós vamos colher. A fé, eu desejo, se eu desejo algo, não é assim, é como você vai fazer, buscar algo numa loja, digamos assim, e você desejou aquilo, mas você precisa o quê? Semear, segundo o desejo do seu coração. A nossa condição com Deus é toda gratuita, mas Ele nos deu a fé, a mesma fé que Ele nos deu. Eu só te dei fé para gastar. Aleluia. Eu te dei fé para você expor ela como pagamento naquilo que você deseja. Quem está entendendo diz amém. Isso é fé. Eu deposito a minha fé em Cristo. Eu deposito a minha fé em Deus. Eu deposito a minha fé na palavra. Eu deposito a minha fé na vontade de Deus. Eu deposito a minha fé no Espírito Santo de Deus. Eu deposito a minha fé em obedecer a Deus, em estabelecer aquilo que a palavra diz. Eu faço isso por fé, e quando eu faço isso por fé, aleluia, nós não estamos agradando o homem, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos agradando a Deus, e o que importa é agradar a Deus. Aleluia. Filho para o seu irmão, agrade a Deus com a sua fé. Amém? Com a sua fé. Fé é semente. Preciosa semente. Como a palavra de Deus, a preciosa semente. Você viu que é uma conexão? A fé que move situações. Qual a fé que vai mover as situações? Quando eu as coloco no lugar certo. Eu as coloco na vontade de Deus, eu coloco na vontade de Deus. Não dá para ter fé que o A vai ter ruína, que o A vai ficar ruim, que o A vai ficar... Não, isso não é fé. Isso é carne. Isso é carne. Tem fé em Deus, que isso, não sei o quê, papapá. Não vou nem falar. Dá para vocês entenderem. Não. Isso é ira. Isso é frustração. Isso é sintoma de que alguma coisa não deu certo e a pessoa está em revolta. Não. Chegue diante de Deus, se humilhe diante de Deus. Senhor, eu errei, eu falhei em plantar minha semente, eu plantei em lugar errado, eu fui crendo em coisas erradas, mas hoje não. Eu sei que a minha fé deve ser depositada totalmente no Senhor, nos teus planos, nos teus projetos. Ainda que me doa, ainda que eu chore, mas eu sei que a resposta virá. Eu sei que o tempo da alegria vai vir, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia. Se preparem para um novo tempo. Aleluia. Araia xeremandaracandará. As sementes que precisam ser tiradas, a semente que nós mesmos colocamos, nós precisamos ter achando que Deus está no negócio, mas Deus não estava, querido. Troca, muda essa sementeira, pega semente nova, pega sementes segundo a palavra de Deus, segundo o propósito de Deus. Aqui está, querido, o seu saquetel de sementes. Aqui está o celeiro. Saquetel é muito pouco, é o celeiro da riqueza de Deus. Aleluia. Diz que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que a nossa fé deve estar. No autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Oh glória. É isso.
Oh, glória a Deus. O Senhor nos chamou para sermos semeadores. Amém? Semeadores. Quem tem direito a colher? Semeadores. Quem tem colheita a colher? Aquele que foi plantar chorando. A Bíblia diz que ele vai voltar sorrindo, com alegria, com seus feixes. Oh, glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Semeadura. Amém? Vira para o seu irmão, só colhe quem planta. Amém? Só colhe quem planta. Simples assim, não é? Repita comigo: doar e continuar doando. Amar e continuar amando. Amém? O Senhor está falando de um amor de comportamento, um doar de comportamento. É estabelecer, é praticar. Amém? Glória a Deus. Doar e continuar doando, amar e continuar amando. Glória a Deus. Então nós entendemos que o Senhor Ele é a videira. É Ele que dá vida a todas as coisas. Amém? Então semear. A Bíblia é clara nesse assunto. Vamos semear. Vamos sair daqui com essa convicção de que nós somos semeadores. Lembra que chegar o tempo, semeie. Chegar a hora, semeie. Porque virá o tempo da colheita. Amém? Virá o tempo da colheita. Jesus, Ele plantou em nós a sua boa, preciosa palavra, a semente. Quem tem regado essa semente no nosso coração se chama Espírito Santo. É nele. Aleluia. É Ele que tem cuidado de nós. Sem Ele nada podemos fazer. É com o Espírito Santo que nós vamos frutificar. É nesse cuidado do Espírito Santo é que nós vamos frutificar. Aleluia. E vamos também levar outros a frutificar. Jesus diz, Paulo disse: olha, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Eita homem que deu fruto. Eita homem que deu fruto. Filhos na fé. Se for contar aqui, ó, segundo Cristo Jesus, lógico, Paulo na vida de Jesus, todos nós somos filhos do apóstolo Paulo. Somos filhos. Pastor, mas quem é a mãe? Quem é a mãe? Pastor, quem é a mãe? Pergunta. Quem é a mãe? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É a palavra. Paulo defendeu a palavra. Um homem que não teve um casamento com mulher, mas ele se alinhou com a palavra como um bom marido, olhando para Cristo, que Cristo entregou por inteiro pela igreja, tendo a igreja como noiva, tendo a igreja como esposa, tendo também a palavra. E nós devemos trazer isso. Onde nós vamos frutificar? A palavra, obedecendo a palavra, estabelecendo a palavra, unida com a palavra e vivendo os frutos da palavra com a palavra. Amém? Fala para o seu irmão assim: não aparte da palavra de Deus. Amém? Mantenha esse casamento com a palavra de Deus. Mantenha esse casamento. Oh, glória! Esse casamento é uma só vez. Aleluia. Não é uma só carne com a palavra, é um só espírito. É um espírito, é só um só espírito. É uma unidade, o homem e a palavra, oh meu Deus. Você e a palavra. Onde você pode compartilhar, quanto mais você compartilhar, mais você se une a essa palavra. Mais ela fica presa a você, mais ela se doa a você. Amém? Te supre, te nutre, te cura, te liberta, te restaura. E aponta o caminho para a salvação. Repita comigo: eu sou um semeador. Vou sair a semear, pois eu hei de ter uma boa e grande colheita para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés, vamos orar, vamos agradecer a Deus esse momento.
Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Agora uma pergunta: como está a sua semeadura? Aleluia. Nós vimos aqui no Salmo 126 que aquele que saiu a semear chorando, ele voltou com os seus feixes. Ele assegurou, que voltaria com os seus feixes, com alegria. Amém? Então nós vamos orar, querido, nesse momento. Pedir ao Senhor que nos dê sementes para semear. Amém? Que o Senhor nos leve a produzir. Que nesta manhã venha o orvalho do céu sobre tudo aquilo que você semeou dentro da vontade de Deus. Que venha o orvalho do céu. Você crê que tem orvalho do céu neste lugar? Você crê que tem uma presença de Deus, uma unção de Deus neste lugar? Uma unção que te levará a frutificar concernente àquilo que você já estabeleceu no seu coração, no altar de Deus, na tua casa, no seu trabalho. Faça isso. É tempo de semear. Aleluia. Eu profetizo na autoridade, no nome de Jesus, que toda palavra de vida, que toda semente que você semear, que toda decisão, aleluia, diante de Deus nesta manhã, você vai colher bons frutos. Você vai colher bons frutos.